Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trazer mais um vídeo aqui no canal, tá? Falar sobre essa questão que envolve o HCTR11, tá? Saiu o relatório gerencial ontem. A gestão traz algumas ponderações, né, do porquê dessa queda de rendimentos, tá? Então, já de antemão, deixar aqui a minha responsabilidade, né, de trazer esse vídeo para vocês, que é algo totalmente focado em analisar a parte técnica da coisa, tá? Nada querendo aqui trazer views ou fazer nenhum tipo de especulação para vocês, tá? Nada de sensacionalismo. Então, algo bem sério, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, e deixar a curtida aí no vídeo e também seu comentário se vocês têm ou não o HCTR, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, gente, primeira informação que eu quero mostrar para vocês aqui, né, de toda essa queda que o HCTR passou, que lá no dia 3 de fevereiro custava 98,59 e depois o fundo começou a cair, né, bastante aqui, que chegou a custar 65,43 e nos últimos dias deu uma pequena recuperada aqui e está custando na faixa aí de 71,90 com o valor do fechamento de sexta-feira. E o relatório aqui, abrir para vocês e tentar explicar o porquê, né, desse todo esse imbróglio aí que envolve o HCTR, tá? Então, vou passar aqui e vamos ao comentário do gestor, né? Eles falam que o fundo anunciou um dividendo de 0,70 por cota, que representa um dividend yield de 0,58. A explicação detalhada dos temas, né, mais relevantes se encontra no final desta sessão de comentários do gestor, né? Em resumo, o resultado do período é explicado majoritariamente por fatores macroeconômicos que vêm impactando a performance dos ativos em carteira conforme a seguir. Eles explicam, né, que ativos de crédito high yield possuem como característica principal a busca por retornos acima da média do mercado. Para isso, são expostos a setores e as operações de maior complexidade na estruturação e gestão. Assim, nessa parte aqui, que eles falam também, né, dados globais compilados pela Bloomberg, comprova esta tese e mostra, né, que ativos high yield tendem a performar muito acima do mercado em janelas longas de tempo, apesar de uma volatilidade mais alta em alguns períodos. Nessa primeira parte, eu não concordo com esse comentário aqui. Se o ativo é um high yield, era nesses momentos que os fundos, tá, esses fundos high yields, teriam que performar melhor. Se eu tenho um fundo de papel high grade e está performando melhor do que um high yield, então tem coisa errada, certo? Para eu colocar um investimento num fundo high yield, é porque eu quero me expor a um maior risco, porém eu quero ter um maior retorno. Agora, se eu tenho um maior risco e o retorno é menor, então não faz sentido, tá? Pelo menos essa parte aqui do relatório, certo? Aí eles explicam também, né, que o HCTR se beneficia deste comportamento, é um dos pioneiros do mercado brasileiro de fundos imobiliários high yield, beleza. Aí nossa estratégia vai além do tradicional praticado pela média do mercado, mirando uma maior rentabilidade através da exposição a segmentos considerados menos óbvios e as operações de estrutura mais complexa. Aí, como resultado desta expertise e processos de originação, estruturação e gestão consistentes, o HCTR se destaca como um fundo que entregou, desde julho de 2019, mês de listagem, né, do HCTR na Bolsa, o maior volume acumulado de dividendos dentre os FIIs. Também não concordo com essa parte aqui, tá? Eles querem mostrar o que eles tiveram no passado, mas a gente está querendo saber do presente, tá? O fundo pagou muito lá atrás, ali em 2020 e 2021, muito pela questão do GPM alto e do IPCA também, porém, lucro passado já era, rentabilidade passada já era. O negócio é agora, tá? Então também não concordo com essa primeira parte aqui do relatório, tá? Essa página nem a outra. Aí eles falam, né, que em contrapartida, a maior taxa de remuneração das operações e financiamento via CRI, há também o maior risco de crédito associado, o que tem a necessidade de gestão mais ativa para o acompanhamento da saúde financeira das operações e para o replanejamento de rota, caso seja necessário. Esse replanejamento de rota também não vi sendo feito no HCTR. Poderiam estar aproveitando mais o CDI, coisa que não fizeram, tá? Poder estar protegendo a carteira por um período maior. Eles visam a preservação da liquidez do fundo e a saúde financeira dos projetos e companhias investidas. Também não concordo com essa primeira parte aqui. A equipe de gestão segue comprometida a entregar altos níveis de retorno aos investidores. Também não está sendo, como vem fazendo desde a constituição do fundo em 2018 e ressalta
que em períodos de maiores incertezas do mercado e redução da atividade econômica, é de suma importância que seja feito um trabalho conjunto ainda mais intenso entre credores, os credores do HCTR, e companhias, com o propósito de identificar oportunidades de ganho de eficiências operacionais financeiras e definir estratégias necessárias para superar períodos de turbulência. Em alguns momentos, a fim de que as companhias devedoras CRIs possam implementar estas medidas, a renegociação da dívida e ou a concessão de waivers é crucial para preservar a liquidez e dar condições necessárias para um bom andamento e curso normal dos negócios. Passando aqui, nas próximas páginas, esta é a explicação, está, né, a explicação detalhada das principais operações que apresentaram impactos no momento. Aí botei em vermelho aqui, cabe ressaltar que a variação da linha de juros apresentada na DRE é decorrente das operações que estão em processo de avaliação do waiver ou carência e os juros incorridos do período compõem o resultado contábil do mês, ao passo que tornarão caixa para a distribuição do resultado ao final do período de carência. Essa parte aqui que significa o waiver seria basicamente, tá, pessoal? Pedido de perdão ou adiamento de dívida, tá? Então, adiamento de dívida, basicamente seria isso. Vai ter lá o CRI com problema, esse CRI vai propor um adiamento de dívida, tá? Que seria esse waiver aí. A gestão poderia ter colocado aqui no relatório o que é que significava isso, né? Para o pessoal, né, a gente entender o que seria. Basicamente é o que acontece nos fundos aí, né, de tijolo, na questão das lajes ali, principalmente, né, que está com um período mais complicado, né, nesse momento aí de lajes corporativas de vacância. Então, o que é que eles fazem? A gestão. Ele vai locar aquele imóvel, aquele espaço e vai dar um tempo de carência. E com o fim dessa carência, o fundo volta a receber aquele valor por um prêmio a mais. Mesma coisa aconteceu com os shoppings, né? Os fundos de shopping tiveram que dar descontos ali, carências nos seus aluguéis lá, e só depois que passou aquele período da pandemia foi que voltaram, né? Os aluguéis e também esse período de carência terminou e teve esse adicional aí nas receitas desses fundos. Então, do CRI seria nesse sentido aqui, tá? Aí, nas últimas semanas, a gestora vem realizando iniciativas a fim de aumentar a transparência e reforçar a comunicação com investidores através das redes sociais e demais canais oficiais. Repito, a gestão poderia ter sido mais transparente no quesito de comunicação. Se a gestão tivesse feito isso tudo antes dessas quedas aí, o impacto seria bem menor, tá? Se o relatório gerencial tivesse sido soltado ali no final de fevereiro, a gente poderia ter uma noção do que poderia estar acontecendo com o fundo e não ficar nesse buraco aí, né, de tempo sem ter explicações, tá? Bastava para soltar um relatório ali, um comunicado, né, ao mercado informando, né, que ó, a gente está fazendo um relatório mais aprofundado para a gente explicar o porquê da queda de rendimento. Pronto, já dava uma tranquilizada no mercado, mas isso não foi feito. O pessoal nos grupos ficaram muito exaltados ali, revoltados, sem saber o que fazer. Muita gente nova no mercado, vendendo fundo a qualquer preço, gente comprando também, achando que é oportunidade, sem saber qual é o perfil do fundo, tá? O pessoal entrando no fundo apenas pelo dividend yield e nada mais. Então é complicado e deixo essa reflexão para vocês, tá? Passando aqui, aí ele fala dos 4 CRIs que começaram a dar algum tipo de problema na carteira do fundo e foi o que impactou esse resultado de 0,70. Eu já deixei um comentário aqui em cima. O total da exposição desses CRIs com o fundo imobiliário XBXO daria o total de 43,95% do PL, ou seja, tudo isso por causa de uma concentração elevada em apenas 4 CRIs e um fundo imobiliário. C1 XBXO, 35,21% do PL, que representa esses 4 CRIs, assim, se for juntar, né, sênior e subordinada, né? Então daria nessas 4 exposições, que é algo, na minha opinião, que foi uma estratégia errada da gestão. Se a gestão tivesse mais pulverizada nos seus CRIs, essa concentração aqui seria mínima, seria ali 12%, 15% no máximo. Se a gestão tivesse ali 3% circuito de compras, 2% nos outros CRIs aqui, que eu vou passar, o resultado estaria bem mais tranquilo do que está hoje.
Aí, por isso, nesse impacto todo que teve lá na DRE que eu vou mostrar para vocês, por essa concentração de 35,21% nesses CRIs. Então, vamos para o primeiro aqui, o circuito de compras. Representa aqui 7,56% do PL via CRI e via Fundo Imobiliário XBXO 8,74%. Eles dizem, o shopping da Nova Feira Madrugada, a equipe de gestão segue acompanhando o time de gestão da SPE, que está empenhado na implementação de estratégias, criação de novas frentes alternativas com o objetivo de desenvolver o shopping e aumentar a eficiência da operação. Aí a gestão solta um fato relevante, né, no mês de fevereiro, que houve um atraso do pagamento, né, das obrigações previstas no CRI, e as obrigações foram quitadas, acrescida das multas previstas contratualmente no dia 7 de março. Aí passando, a performance do shopping tem sofrido influências de alguns fatores externos a destacar, né? Primeiro, a competição com o comércio informal, que toma as ruas e é prática cultural da região. Então, o pessoal de São Paulo aí que conhece, região do Brás aí pode falar melhor sobre isso. Anterior à inauguração do shopping Nova Feira Madrugada, a Prefeitura de São Paulo promoveu um intenso trabalho de retirada destes comerciantes das ruas, que receberam prioridade na alocação dos boxes do novo shopping. Porém, aí veio a pandemia, Covid-19, e as restrições impostas, né, aos empreendimentos para fechar tudo, eles foram obrigados a fechar as portas. Os comerciantes, em busca de sustento, retornaram às ruas para diminuir, né, a questão do prejuízo ali financeiro, né, dos negócios e até da própria vida, né, ter o que comer ali. E desde então seguem aí alocados. Então existe uma grande dificuldade de colocar o pessoal lá dentro do shopping, tá? Ou seja, por questão do valor dos aluguéis que são pagos, e se eles consideram um valor mais alto, né, um custo alto para se manter, então está tendo todo esse problema de alocação, de vacância lá, tá? Então, apesar deste cenário, a ocupação do espaço Boulevard e térreo do Shopping Circuito de Compras são os locais de mais acesso, de acesso mais fácil, né, ao público, enquanto-se próximo de 90. Então, no caso, só nesses dois espaços. Porém, existe muito espaço vazio ainda lá no Circuito de Compras. Ele cita também uma campanha de desinformação promovida e sustentada por grupos alheios à operação, que exibe a assinatura de novos contratos e incentivam lojistas de empreendimento a não efetuarem o pagamento do aluguel e luvas com pretexto de que essas cobranças são ilegais e indevidas. Aí a gestão coloca aqui, né, cabe destacar que a despeito dos valores cobrados por metro quadrado de locação dos 4.000 boxes, né, de mais de 4.000 boxes, estarem abaixo do praticado nos demais empreendimentos concorrentes já estabelecidos na região. É complicado, tá, gente? Pense comigo, se você é ali feirante de rua, você, não sei nem se paga alguma coisa, acho que não. Aí você vai para um local que é pago, aí existe já uma dificuldade nisso, né? O pessoal começa a colocar problema, né? E tem vários tipos de pessoas ali, de vários tipos de condições. E muita gente, esse pessoal não tem condição de estar pagando esses aluguéis, né? Então gera todo esse transtorno, né? Se fosse profundo entrar num tipo de TRI como esse, era para ser uma exposição menor, para já não correr tanto risco. Eles falam, né? O valor máximo a ser praticado é regido pela prefeitura via contrato de concessão e não é permitida a cobrança de luvas. Aí já para a locação de lojas, já visam atender os comerciantes maiores, é previsto pelo mesmo contrato de concessão a cobrança de luvas e locação seja feita conforme a livre negociação entre o shopping e os comerciantes interessados. Adicionando essa questão do circuito de compras, está tendo, né, uma CPI lá na Prefeitura de São Paulo, né, sobre essa questão do circuito de compras, né, CPI da pirataria. Então, envolve muita coisa nesse CRI aí, que depois vocês procurem aí para se inteirarem do assunto. Passando para o segundo aqui, CRI Holding, tá? Via CRI 12,44% do PL do fundo. Eles explicam aqui, né, o propósito de financiamento, né, do crescimento da UAN via fornecimento do capital necessário para investimentos no desenvolvimento de novos projetos, aquisição de terrenos, desenvolvimento do início de obras, até que os projetos acumulem vendas, para que os investimentos necessários em obras sejam obtidos via financiamento a nível do projeto, né? Eles falam, explicam aqui, né, faz uma propaganda aqui do que é a empresa. A empresa é forte
na atuação do segmento de multipropriedade. Para quem não sabe o que é um segmento de multipropriedade, basicamente existem ali hotéis, resorts, em regiões turísticas. Aquele imóvel, ele não tem um único dono, ele é tipo meio que fatiado ali. Por exemplo, 25 donos. E cada dono vai ter um valor investido ali, por exemplo, 20 mil em cada pedacinho daquele imóvel. E esse pedacinho que você investe lá, que você é dono, você vai ter direito a datas durante o ano para você ficar naquele imóvel, certo? Datas pré-determinadas, por exemplo, uma data de alta estação, data de baixa estação. E chega um momento, muita gente acaba não viajando tanto, ou então muita gente acaba desgostando do método e acaba quebrando o contrato, né, o desvínculo do contrato ali, e isso pode, né, gerar esses altos distratos aí e problemas de fluxo de pagamento nesses CRIs. Então, explicando multipropriedade seria basicamente isso e do porquê desses riscos inerentes a esse tipo de modalidade, tá? Há aqui forte atuação no segmento para multipropriedade, onde detém relevante expertise, a desaceleração da economia e maior cautela na decisão de consumo impactaram negativamente as perspectivas de crescimento e vendas da companhia. A multipropriedade pode ser considerada como uma segunda residência e, consequentemente, um bem de menor prioridade para aquisição em momentos de incerteza. Então, quando vem um momento de crise econômica, as pessoas, né, acabam fazendo o distrato, porque não vai ter aquele valor para continuar, né, o pagamento. Então, existem essas oscilações nesses tipos de empreendimento no quesito de pagamento. Aí, para que a companhia consiga se adaptar a este cenário macroeconômico, com a velocidade de vendas menor e o maior nível de distrato, está em negociação um waiver, ou seja, um adiamento de dívida, para a readequação do fluxo de caixa. Vale ressaltar que a operação conta com estrutura robusta e garantias. Então, embaixo, aqui tem as suas garantias, conforme o CRI, o holding, tá? Então, fiquem atentos também. Segundo o CRI, concentração PL 12,44. Terceiro, o CRI Hope, tá? A tomadora detém uma rede hoteleira com presença nos principais polos do Brasil, composta por 9 hotéis e um total de 1.950 unidades hoteleiras. Aí passando para a segunda parte, isso aqui é tudo propaganda. Aí eu botei aqui a concentração via CRI 14,88. Então, batendo na tecla da concentração desses CRIs na carteira do fundo. Aí, esse CRI Hope necessitam de maiores investimentos para atender o aumento da demanda prevista pela companhia nos próximos períodos. Esta demanda de recursos gerou a necessidade de um alongamento na operação, com uma negociação formalizada em Assembleia Geral dos Detentores do CRI, que, em resumo, consistiu em reperfilamento do CRI, com concessão de carência de juros e amortização até dezembro deste ano. Em contrapartida, o fundo fazendo isso, né, e os detentores do CRI, eles vão aumentar a taxa da operação para IPCA mais 10 na série sênior e IPCA mais 3,84 na subordinada. Aí eu peguei lá aqui na lista do fundo, né? E o fundo hoje na cota sênior é 8,56, a proposta é para IPCA mais 10, e na subordinada a proposta é para 3,34 e a atual está em 12,56, tá? Eu acho muito pouco. Aliás, eu acho pouco, a redundância aí, eu acho pouco para o que o fundo tá fazendo, né? Poderia aumentar essa taxa aí. E aqui, o EVFI de 3 milhões, que aí significa renúncia de direitos ou isenção de taxas, 3 milhões. 3, possibilidade de indicação de um membro do Conselho de Administração da companhia pelos investidores do CRI. E aqui, isso aqui seria daqui de cima, tá? Passando para o quarto. Cavalho Rosquem, via CRI, esse representa pouquinho, apenas 0,33, tá? É uma companhia que tem um foco na implementação de bairros planejados, sobretudo na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Eles falam aqui, né, que desta forma, para pagamento dos juros do CRI Cavalo Rosquem 3, presente na carteira do fundo, a companhia está negociando a venda de alguns desses ativos e depende da evolução das conversas para poder efetuar os pagamentos conforme o planejamento inicial.
O CRI conta com garantias constituídas, que somam a área total de mais de 45 mil metros quadrados, além de aval do controlador da companhia na pessoa física. Então, fechando essa questão dos CRIs, seriam aqui, tá, pessoal? E já falei, já falei o que tinha que ser falado, né? Sobre essa questão da concentração, né? O impacto no rendimento de 0,70 foi justamente por essas concentrações nesses CRIs. Passando para a DRE, mostrando aqui para vocês, ó, como a gestão falou, o impacto foi aqui nos juros, ó. A gestão vinha aqui, ó, em dezembro 17, 18, nos juros, e passaram para 7 milhões, mais da metade caiu bastante aqui para 7 milhões, tá? Até a parte de correção monetária até que veio maior do que os outros meses, e aqui a gente não vai nem contar muito porque é a questão da deflação, tá? Então, quando voltou aqui em dezembro e janeiro, eu tendi a ficar, né, nesses valores aqui, e veio em 10 milhões, tá ok, tá? Porém, a parte de juros caiu bastante, e foi pelos CRIs lá que eu falei para vocês. Aqui, se o fundo pegou essa reserva aqui, o fundo teve o resultado de 16 milhões 888 mil, pegou aqui 1,4 milhões para reserva. Se ele não pegasse esse valor para reserva, o fundo iria pagar 0,76. Em janeiro, ele também pegou bastante. O fundo teve um resultado de 1,24, mas distribuiu R$ 1. Eles pegaram aqui 5,446 milhões, tá? Esse valor foi pego em janeiro e esse aqui em fevereiro. Então, eles estão refazendo uma reserva aqui ou complementando o que foi gasto aqui atrás, tá? Aqui não tem como saber como é que está a contabilidade do fundo nessa parte de reserva de lucro, porém fiz questão de sublinhar que essa parte vermelha, né, que foi usado lá na deflação, no período da deflação, somando 19 milhões 97 mil reais que foram usados para manter essa distribuição de R$ 1,10. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aqui essa parte da DRE, tá? Da reserva de lucros que ele está fazendo. Nesse resultado de fevereiro foi 0,76 e no de janeiro 1,24. Eu acredito que se continuar a mesma coisa, o fundo teve o pagamento lá do CRI de circuito de compras, deve entrar no próximo mês. Então, eu acho que o fundo deve pagar na faixa de 80 centavos a 85 centavos, vendo essas perspectivas desses CRIs ali com problema, tá? Isso se nem mais nenhum CRD é problema. Se der algum CRD mais problema, esse rendimento pode cair, tá? Porém, é minha opinião, tá, pessoal? Não estou afirmando que vai ser isso. Aí aqui ele mostra o resultado por cota, o cálculo que eu fiz, o 0,76 que está lá, e o 0,125 aqui, dá até nem 1,24, ele fechou com 1,25. Outras questões que explicam, né, esses resultados do HCTR serem baixos, né, não agora, mas de um ano para cá, seria um ano, 2 anos para cá, essa concentração grande aqui em fundos imobiliários. Se o fundo tivesse ainda na mesma estratégia do começo ali de 2020, que praticamente só tinha CRI na carteira, a rentabilidade do fundo hoje poderia estar bem melhor do que está agora, né? Então é complicado. Eu não concordo com fundos de papel colocando muita exposição em fundo imobiliário, a não ser que ele já tenha nascido assim, né? Se ele já nasceu assim, aí ok, mas ao longo do tempo ele ficar muito exposto em fundo imobiliário, que a maioria não performa bem ou não performa nada, aí fica difícil você aceitar, né? Que a gente não faça isso. Outra questão também, a taxa média do fundo está em inflação mais 10,19, tá? Uma taxa que, na minha opinião, é baixa ou básica ali para um fundo high yield. O RPR, por exemplo, tem uma taxa de mais de 12,5%, que paga um rendimento de 1,30. Então, para mim, seria um rendimento atual de um fundo high yield e que não é condizente que o HCTR está pagando hoje, tá? Porém, o HCTR passa por esses problemas nesses CRIs que eu já citei para vocês, beleza? Vale lembrar também que lá em 2020 a taxa média do HCTR em IPCA estava IPCA mais 12, então foi caindo essa taxa média aí. Outra também, segmento, que mostra também que pode ser também mais uma coisa, né, que contribuiu para esse momento do HCTR. 42,4% está alocado em multipropriedade e 21,5% em hotelaria. Então, juntando os dois aqui, daria na faixa de 63,9% CRIs nesses dois segmentos, que traz o maior risco.
tá? E nesse período que a gente está passando agora, com essa taxa de juros alta, está sofrendo bastante, entenderam? Então, e de fundo imobiliário, XBXO, que não está performando nada, e o Serra Verde aqui, tá? É complicado aqui nessas duas exposições de fundo imobiliário, nesses dois FIIs, não vou nem entrar nem em detalhes, tá? E outros RIs para ficar de olho, todos esses que eu marquei aqui, ó, com as razões, os payments PMT, né, que a gente chama, abaixo de 100%, ó, que tem que estar em atenção. Pode ser problemas aqui de fluxo de pagamento ou algum problema ou não, né? Às vezes isso acontece de um CRI ele receber um valor mais para frente, tipo, recebeu agora os valores correspondentes a 3 meses. Então, no final do terceiro mês, esse fluxo vai caindo e pode estar uma falsa sensação de que o CRI está com problema. Então, não dá para afirmar categoricamente que todos esses CRIs que eu marquei aqui estão com problemas. Porém, o loteamento Goiás já faz um bom tempo que está abaixo, certo? Não está passando o pagamento de 100%. Aqui tem outros CRIs, como o CRI EDA, o Sênior, o CRI Resort do Lago, Parque. Resort do Lago paga aqui tanto o sênior subordinado. Aqui embaixo, loteamento NG30, também, ó, bastante abaixo aqui. A gestão poderia trazer alguma coisa falando sobre esses CRIs também, para não ficar nenhuma dúvida com relação a isso, tá? Então, fica essas observações desses CRIs também. E nessa outra parte aqui, CRIs corporativos, eu sinceramente não sei por que a gestão fez isso. Na minha opinião, para não mostrar como é que está o PMT aqui desses CRIs. Se tivesse, dava para a gente saber que esses CRIs estariam com problemas, como aqui não tem dizendo nada, então fica complicado, né? Fica complicado de saber. E é isso, tá, pessoal? Vou fechar aqui o relatório e vou dar minha opinião final. Minha opinião final sobre o HCTR. Fundo High Yield, quem entrou no HCTR deveria saber disso, tá? Fundos High Yields, eles trazem um risco maior para a sua carteira. Então, se você tem uma estratégia de ter fundos High Yields na carteira, que não esteja muito concentrado, certo? Fica ali no máximo 2, 3% no máximo na carteira, porque se tiver algum tipo de problema como está acontecendo agora, não vai impactar tanto no seu rendimento final do mês, beleza? Outra coisa, se vocês entram no fundo agora, saibam com o porquê estão entrando, tá? Às vezes tem muita gente que está entrando no HCTR ali naquela baixa de 65, visando a estratégia de ganho de capital. Beleza, é válido. Porém, se você entrar só por entrar, sem saber disso, sem saber de nada, então é complicado demais, porque o fundo pode sofrer ou não, né? Mas se sofrer, aí você vai ficar desesperado, vai querer vender as cotas no prejuízo, né? E acaba se frustrando aí com os fundos imobiliários. Então, tenham muito cuidado nesse período de agora, tá? O pessoal que tem o HCTR na carteira, sinceramente, se está com ele até hoje, na minha opinião, não faria sentido de vender agora, certo? Se fosse para vender, por exemplo, eu já tive HCTR e vendi a R$ 124 ali e alguns centavos. Então, se fosse para vender, que venderia lá, que fosse vender lá atrás e não agora. Então, fica essa reflexão para vocês aí, tá? Outra coisa, não vangloriem fundos imobiliários, ou seja, não tem aquela torcida. Claro que tem às vezes uma brincadeira ou outra, mas não coloque no pedestal um fundo imobiliário ou uma gestora, porque em algum período de tempo esse fundo pode ir mal, tá? E às vezes você não sai desse fundo por paixão, você não vê que esse fundo está saindo da linha do objetivo que ele tinha inicialmente quando você entrou, tá? Então não fiquem segurando nessa tese aí, né, de ficar com fundo até 10, 20 anos e se ele perder fundamento. Beleza? Fica essa reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas precisava, né, desse tempo para mostrar para vocês o que é que está acontecendo com o fundo. Beleza? Deixa a curtida aí no vídeo, se inscreva aí no canal que vai me ajudar bastante aqui a entregar esse vídeo para mais pessoas. É uma forma de contribuir para mim, tá, gente? Então é muito importante para mim vocês se inscreverem aqui no canal, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande abraço.